William do Bigode, William Bigode, notícias sobre ele e todo o panorama atual do plano A do Fluminense. Marlon, ele mesmo, Marlon, antigão e etc, ali, lateral esquerdo, pode render grana pro Fluminense porque vem jogando bem na Turquia. E Miguel, que já está de volta, ou está voltando pelo menos, depois da lesão. Giro de notícias. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Você vai deixando seu like aqui embaixo, vai se inscrevendo aqui no canal e vai passando no link que tá na descrição que eu vou falar já já. Dá uma olhadinha e depois eu falo melhor dele, beleza? Vamos embora, vamos para as notícias. A primeira delas diz respeito a Miguel, o volante, segundo informa o repórter Vitor Lessa, da Rádio Globo. O volante, o meia, o garoto Miguel, o meia Miguel, já deixou o departamento médico e iniciou os trabalhos de transição com a preparação física. O que isso quer dizer? Que ele já está treinando, mas está se preparando fisicamente, ainda não está treinando normalmente. Segundo Vitor Lessa, o jovem deve voltar a treinar com bola ainda nesta semana, só que não dá pra dizer se ele já joga no sábado contra o Bangu. Jogou esse contra o Bangu, por sinal que era no Maracanã e mudou de lugar para São Januário. Lembrando que a lesão que Miguel teve foi uma lesão leve na coxa esquerda. O jogador ficou fora, né? Jogou a primeira partida, saiu com um problema, não sei se é um problema estomacal, mas enfim, saiu com um enjoo ali. No segundo jogo já ficou de fora, também no terceiro por causa dessa lesão leve. E esperamos que se recupere o mais rápido possível, né? Afinal de contas, é um jogador que a gente colocava muito das nossas expectativas e não tá tendo tempo para jogar nesse Carioca, né? Justamente por problemas dele, né? Finalmente, quando ele recebe a chance, ele não consegue jogar. Enfim, torçamos para que se recupere o mais rápido e que já tenha condição de jogo contra o Bangu. Segunda notícia, falando bem rapidinho novamente, é sobre Marlon, o lateral esquerdo que está no Trabzonspor da Turquia, emprestado pelo Fluminense, pode gerar dinheiro para o Fluminense, ou pelo menos é uma grata surpresa. Bem, Marlon está emprestado ao time turco e por um valor, o Fluminense já recebeu, né, ou pelo menos já acertou esse acordo de receber valores por Marlon de $150 mil. Na cotação da época que essa venda foi feita, era de cerca de R$1 milhão. Tudo isso de uma matéria do Globoesporte.com, ok? O time turco tá animado com o Marlon, tem gostado das atuações dele, ele tem bons números lá pelo Trabzonspor, tem se destacado e tem animado inclusive outros times da Turquia, mas a ideia, pelo menos inicial dele, é permanecer sim no time turco. Bem, dito isso, ele tá emprestado para lá, tem contrato com o Fluminense até metade do ano que vem e tem um passe fixado. Basicamente, o time e o Trabzonspor tem a opção de comprá-lo ao final do contrato de empréstimo, mas com um valor já fixado. E, ao que parece, isso pode acontecer. Seria bom para o Fluminense, nessa frente, principalmente, por entrar dinheiro para um lateral que custou lá no início, né, quando o Fluminense pegou primeiro ele emprestado e tal, mas depois adquiriu em definitivo, pagando R$2 milhões. Se eu não me engano, isso nunca ficou muito claro, mas a negociação de Marlon teve a ver com valores que foram pro Corinthians, e aí a venda de Richard, de Sornosa, etc. Mas custou cerca de R$2 milhões aos cofres do Fluminense quando foi comprado. Já recuperamos R$1 milhão com esse empréstimo pro Trabzonspor e pode recuperar ou ganhar ainda mais no final das contas nessa venda. Ou em outro caso ninguém lá queira comprar por um valor aceitável, a volta de um jogador que, apesar da gente ter um pouco de ranço já dele, Marlon tem 23 anos, é muito jovem. E se tá jogando bem em todos os clubes que passou, exceto no Fluminense, a gente tem que dar um crédito de segunda vez também para ele. O único problema é contratos longos com o Egídio e com o Danilo Barcelos, que atrapalhariam uma volta de Marlon. Porém, para 2022, caso o Fluminense não consiga vendê-lo, ele continue com esse bom desempenho, não veria com maus olhos dar uma nova chance para Marlon, não, né? Mas vamos aguardar para ver a situação, como é que ele fica lá na Turquia. Por último, notícias de William Dube, né? O famoso William do Bigode. William Bigode tem essa situação com o Palmeiras, foi muito abordada por Mário Bittencourt recentemente, etc. Então eu vou trazer a situação atual. Qual que é a situação do cenário de hoje, tudo que vem acontecendo entre o William Bigode e a Fluminense.
A situação atual é o seguinte: William Bigode é o plano A do Fluminense. Eu até fiz essa análise há um tempo atrás e hoje isso é um fato já, que é que o jogador ele seria a contratação indiscutível do Fluminense. Diria eu que se eu abrir uma enquete em algum lugar e etc., a gente pode dizer que 1% da torcida do Fluminense não vai querer o William Bigode no clube. Assim, é um jogador reconhecidamente com qualidade, reconhecidamente vencedor e etc., que agregaria. Então essa seria a contratação dele. Porque, Wellington, criticado. Renova com o Hudson, criticado. Rafael Ribeiro, muito criticado. Samuel Xavier, elogiado, mas também criticado. William Bigode seria a contratação indiscutível e o Fluminense quer isso. Bem, o William Bigode é o plano A do Fluminense trazê-lo. Roger Machado quer ele, o Fluminense quer ele. Só que tem 2 problemas. O primeiro problema é que ele tem contrato com o Palmeiras, é resolver situações com o Palmeiras. A relação entre Mário Bittencourt e Maurício Gagliotti é boa. Maurício Gagliotti, presidente do Palmeiras, Mário, presidente do Fluminense. A relação entre os clubes é boa. O jogador tem contrato com o Palmeiras até o final do ano, até o final de 2021. E o Fluminense precisaria de ou romper este contrato entre o William e Palmeiras em comum acordo para ele assinar com o Fluminense, ou que o Palmeiras o emprestasse ao Fluminense. Normalmente, para isso, teria uma renovação de contrato, etc. O Palmeiras não vê tanto problema nessa questão do contrato. Por quê? Por causa do problema 2 para o Fluminense. Não só se resolver com o Palmeiras, mas se resolver também com o jogador. O salário de William Bigode é altíssimo. Eu achei interessante que na matéria do Globoesporte.com, que traz falando sobre alguns assuntos, etc., inclusive o William Bigode, fala que a proposta do Fluminense para o salário dele seria de 400 mil no primeiro ano de contrato, 450 no segundo ano de contrato, com bônus por gols. Ok, seria o salário realmente de jogador do time. Só que, na mesma matéria, diz que ele recebe consideravelmente acima disso no Palmeiras. Consideravelmente acima, eu não vou ficar aqui definindo o valor, mas eu diria que não chega a ser o dobro, senão falaria recebe perto do dobro, mas é muito acima. Então eu acredito que seja algo por volta de 700 mil, acredito, tá? Não é informação nenhuma, é palpitômetro aqui total mesmo, apenas um pitaco, mas que seja algo nesse nível, que é impensável para o Fluminense e também para o Palmeiras, que não quer pagar isso ao longo de 2021 inteiro. Ou seja, os 2 clubes querem reduzir o salário do jogador. O William Bigode, para reduzir o salário no Palmeiras, não existe uma forma de você reduzir salário. O que o Palmeiras pode fazer é renovar o contrato dele por mais tempo, abaixando o salário pago por mês, que aí, né, a sua saída todo mês diminui um pouco, pelo menos. E tem já uma notícia também, até já trouxe aqui no canal também, dando fonte, etc, tudo certinho, falando sobre a vontade do jogador de estar estabelecido em São Paulo, na cidade de São Paulo, e se for para sair para fora do Brasil, né? Não sair para dentro do Brasil, porque pareceu que eu falei um sair para fora aí, né? Se for para sair de São Paulo, que seja para fora do Brasil. Se for para sair para dentro do Brasil, seria uma terceira opção de William Bigode. Ou seja, o jogador pode ficar mais inclinado a aceitar uma oferta do Palmeiras. Pode acontecer muitas coisas, inclusive nada. Quais que são essas coisas que podem acontecer? O jogador não mudar o seu contrato com o Palmeiras e ficar até o final do ano recebendo esse salário altíssimo lá no Palmeiras. O Palmeiras não renovar o contrato, mas emprestar ao Fluminense, com o Fluminense pagando parte do salário dele e o Palmeiras pagando a outra parte só para aliviar o dano. Pode acontecer do Palmeiras romper o contrato com ele amigavelmente, sem que ele tenha nenhum custo para lá, nenhum custo para cá, e ele assinar com o Fluminense ganhando este valor, um contrato ali de 2, 3 anos. Pode acontecer dele renovar com o Palmeiras por 1, 2 anos, por mais tempo, né? Abaixando o salário e permanecer no Palmeiras. Pode acontecer dele renovar com o Palmeiras, abaixando o salário e ser emprestado ao Fluminense, com o Fluminense pagando o salário inteiro, ou seja, o Palmeiras se resguarda de manter o contrato dele. E pode acontecer alguma outra coisa que não está dentro dessa lógica. Mas são muitas probabilidades no momento sobre o William Bigode. O fato é, a decisão hoje está na mão do jogador e das negociações com os clubes.
O Fluminense não tá dentro dessa negociação inicial que tem que ser entre Palmeiras e William Bigode. O Fluminense não tem como pagar para tirar o jogador do Palmeiras no momento e trazer. Então o Fluminense aguarda no mercado. Opa, vamos esperar aqui ele se resolver lá com o Palmeiras. O William Bigode é o plano A. É o plano A do Fluminense. E pro plano A, você não mede tanto os seus esforços quanto você mede para os outros. Então assim, o Fluminense está de olho no jogador e a gente agora aguarda, já que os jogadores do Palmeiras voltaram de férias nessa semana, aguarda uma reunião entre jogador, representantes dele e o Palmeiras para a gente saber os nossos próximos passos. É isso, a atualização de William Bigode é essa. Na descrição tem o link do Instagram que faz essas caricaturas aqui, ó. Essa que tá aqui do lado é de Roger Machado, essa que tá aqui do lado eita, apertei errado aí do nada, tá? Mas essa que tá aqui do lado é a minha caricatura, ó. Tô crescendo no lado errado, né? Fazendo assim. E essa daqui do lado, por exemplo, é a do Fio, né, que faz lá o canal 20 junto comigo. Enfim, vou até botar de Roger aqui do lado, que é mais maneiro e tal. Eu não vou botar a minha, né, porque a minha vocês veem e ficam comparando. Quem faz esses cartoons é o link que tá na descrição. É o Cartunista Tricolor, lá no Instagram. E ele tá fazendo caricaturas de torcedores também. Ele faz caricaturas de todo mundo que vai lá no canal 20, como um presente ali pra galera que vai, etc. Enfim, faz ali junto com a gente no canal 20. Mas você, torcedor, pode ter a sua caricatura também, ó. A sua caricatura aqui, deixa eu botar aqui a do Roger Machado, ó, pra você ver. Pode ter a sua caricatura com a camisa ali do Fluminense. Ele tem lá o valor que ele cobra e etc, se você falar lá com ele no Instagram, mas se você falar que veio pelo Raiz Tricolor, vou te dar uma dica. Bate ali mais de 25, 30, acho que são 35% mais ou menos. É por volta disso daí, assim, é quase metade do valor. Se você falar que veio pelo Raiz Tricolor, ele já tem um desconto para tricolores. Só que o desconto para quem vem do Raiz Tricolor é maior ainda, maior ainda. Então, vai lá e... Eu tava tentando ver aqui, mas não vai dar tempo de ver rapidinho quantos por cento são não. Mas é mais de 30%, assim. É um descontaço. Vai lá, pergunta a ele, segue a página dele no Instagram, que tem muita caricatura engraçada. Beleza? Passa por lá também pra dar essa moral pra um cara, pra tricolor dando moral pra tricolor. Beleza? Aqui em cima tem um vídeo que é o último que eu lancei agora há pouco, inclusive, falando sobre Roger Guedes, falando sobre um monte de negociações. E aqui um vídeo que o YouTube olhou e falou... Tá assistindo esse? Vai gostar de assistir esse aqui também. Saudações tricolores, até a próxima.